Bom, boa noite a todos e a todas. 1º de dezembro, 19h32. Vamos dar início aí, mais um bate-papo da disciplina de tópicos 3, empreendedorismo. Vamos falar aí sobre o Mix Canvas, vamos falar sobre a apresentação do trabalho, apresentação do trabalho final, tá? Bom, hoje, por volta de 11 e pouco, eu consegui conversar com a Patrícia. E aí ela me falou que teve uma conversa com vocês ontem em relação às datas, né? Alguns ficaram preocupados em relação ao início da outra disciplina, né? E aí eu abri, ela me falou também que nem todos os alunos tinham cadastrado os grupos lá na turma dela. E aí eu abri o Moodle e mostrei a ela, né? Na realidade, o que nós identificamos? Muitos grupos pequenos, né? E isso, em uma apresentação de trabalho, nos moldes que a gente esperava, e com um calendário também, né, de jogo de Copa tal, ampliaria muito. E aí a gente conversou, né, e por essas duas questões, tanto a questão da quantidade de grupos, né, que foi o que a gente não esperava, a gente esperava que fosse um número menor, porque a ideia era se ter grupos maiores, mas alguns aí não seguiram, né? O que a gente alinhou, tá? Eu fiz até um template que vocês pediram, um template para a apresentação também para ela, aí a gente alinhou, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês e só continuando o que já estava lá no planejamento. Né? Dentro do nosso planejamento, vamos falar da minha disciplina, nós teríamos 3 pontos de trabalhos individuais, que é a construção do mapa mental. Então, isso aí o que foi combinado, né? Acordado, está lá. Né? Inclusive, eu prorroguei o prazo de entrega até o dia 10. E 7 pontos de avaliação dos outros trabalhos. Tá? E esses outros trabalhos são o Design Think e o Mix Canvas. E a apresentação disso aí. Tá? Então, nós fizemos o seguinte: desses 7 pontos, a gente vai distribuir 50% dos 7 pontos, 3 pontos e meio para a apresentação e 3 pontos e meio para a entrega dos 2 documentos. Né? Então, você já tem, inclusive, o link lá na minha disciplina, para disponibilizar tanto o Mix Canvas quanto o Design Think. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o modelinho e o que vai se pedir na apresentação. Então, deixa eu só ver se. Bom, a ideia é que vocês, ao invés de fazerem a apresentação, né, da gente abrir um Meet e vocês fazerem uma apresentação de até 20 minutos, a gente está propondo que vocês façam um vídeo, né, da apresentação de vocês em um tempo entre 10 e 15 minutos. Tá? Só permitir a entrada aqui. E aí, o que vocês vão abordar nessa apresentação? Nós vamos ter. Deixa eu só liberar o próximo. Vocês vão ter que responder, né? E aí, algumas perguntas relacionadas à disciplina da Patrícia. Primeiro, diferenciar, né, o produto que foi desenvolvido a partir do Design Think, com o negócio de vocês, com o modelo de negócio. Segundo, como será a sua startup, né? A startup do seu produto, do teu negócio. Tá? Então,
No Design Thinking, você constrói uma solução de um serviço, uma solução de um produto. E o modelo de negócio é de uma startup. Então, é dizer como que vai ser constituída essa startup. Depois, qual será a sua marca? Né? Qual a marca desse negócio que vocês estão construindo e qual a estratégia de propriedade intelectual dessa startup? Depois, onde está a inovação? Né? Onde vocês estão sendo inovadores? Dentro da startup de vocês, dentro do negócio de vocês. E aí depois é partir para a apresentação do Mix Canvas, né? E do protótipo que foi gerado lá no final do Design Thinking. Tá? Então, é chegar, responder essas perguntas, fazer a apresentação do Mix Model Canvas, né? Que a gente eu posso estar falando de cada item aqui, né? E o final do protótipo. Então, vocês vão vender a proposta de vocês em um tempo de 10 a 15 minutos. É muito interessante que todos apresentem, que cada um do grupo faça participe, né, dessa apresentação. Tá? Então, antes de entrar na apresentação, né, na fala de cada item de um resumo do Mix Model Canvas, eu vou abrir aí para as perguntas de vocês a respeito do que eu falei. Tá? Então, vou até parar a apresentação aqui. Dúvidas a respeito do que eu falei? Então, ao invés de vocês apresentarem lá no 9, dia 10, vocês vão ter até o dia 10 para disponibilizar o link de um vídeo que vocês vão criar entre 10 e 15 minutos, né, contemplando a resposta dessas perguntas e o Mix Model Canvas, que vocês muitos já até entregaram, né, e do protótipo que foi construído. Alguma dúvida a respeito disso? Wagner, Renata, Isabela, Vivian, Emílio, Daniel, Marcos e Carla. Dúvida? Professor, precisa aparecer o rosto dos integrantes ou é somente o áudio explicando? O que vocês acharem que é interessante, tá? Okay. Não quero mostrar a minha cara. Tudo bem. A construção é de vocês, tá? E aí, enfim, vocês vão criar lá uma apresentaçãozinha, né? Com essas respostas e, enfim, e vão apresentar tanto o Canvas quanto o protótipo. Tá? Então, que naipe é obrigado todo mundo mostrar a cara? Não. Tá? É bom que todo mundo fale. Né? E que o grupo seja apresentado no início. O nosso grupo é esse, o nosso trabalho nosso grupo é João, Maria, Florentina, Tiririca, José. Né? O nosso trabalho é sobre isso. E aí começa a apresentação. Tá certo, Renato? Ok, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Wagner, Felipe, Carla. Eu vou estar acabando aqui. Eu vou colocar esse template lá na. Template não, né? É o enunciado aí da apresentação. Né? Coloco lá no Moodle, mando para o grupo do WhatsApp, e com isso vocês conseguem caminhar aí com a outra disciplina que vai iniciar normalmente. Tá? Então, vocês não vão precisar alocar aí 9 e 10 para apresentação. Né? Depois a gente pode disponibilizar esses vídeos dos trabalhos em uma área. Né? Posso pegar esse link e botar dentro do Moodle e todo mundo passa a ter acesso, todos vocês, né? Podem assistir no melhor momento para vocês os trabalhos. Tá? Então, a ideia é que vocês
tenham aí mais tempo para estar estudando para as outras disciplinas. Tá? Vamos lá para o Mix Model Canvas? Bom, só voltando aí o que está lá no nosso material, né, que foi disponibilizado para vocês. O que é o Mix Model Canvas? O Mix Model Canvas ele é uma construção, uma junção, né, dos blocos do Business Model Canvas e do Lean Canvas. Né? Qual é a diferença do Lean Canvas para o Business Model Canvas? Né? O Lean Canvas ele é mais utilizado em startups, quando você tem um negócio que eu estou iniciando, algo que eu não tenho certeza ainda se aquele negócio vai explodir. Tá? Já o Business Model Canvas, a gente vai utilizar quando a gente tem um modelo mais estruturado. Né? Então, imagine que eu vou construir um modelo de uma franquia. Tá? Eu tenho algo mais estruturado. Então, eu utilizo o Business Model Canvas. Então, eu juntei os dois modelos. Tá? Existem alguns blocos que são idênticos nos dois. Tá? E aí a gente inicia essa construção. Então, vamos lá, vamos começar pelo centro. Proposta de valor. A proposta de valor, vocês vão pegar aquela proposta de valor desenvolvida lá no Design Think, né, e trazer para cá. Certo? Segmento de cliente. Vocês conseguem construir esse segmento de cliente, tá? A partir desses dados das pesquisas, né, que vocês fizeram ao longo do Design Think. Ali vocês vocês iniciaram uma construção de um nicho de mercado. Tá? Recurso-chave. Quais são os recursos que eu vou precisar? Recursos humanos, recursos físicos, tá? Identificar isso aqui. Parceiros-chave. Quais são as parcerias que eu preciso, que eu posso estabelecer para o meu negócio? E aí vamos lá, voltando aí em um dos trabalhos, né? Knaip, os proprietários de quadra ou campo de futebol podem ser parceiros? Podem. Tá? Jogadores? Pode. Tá? Tem, só para recordar, o jogador, o juiz pode ser, uma federação pode ser parceiro. Tá? Problemas. Os problemas ou o problema eu posso buscar lá no meu Design Think, é transportar para cá. A solução. A solução é o teu protótipo. Né? O que eu fiz de protótipo? Eu construí um aplicativo que vai integrar as dores, né? Vai resolver as dores dos árbitros, dos jogadores e dos proprietários de quadra ou campo. Relacionamento com o cliente. Como é que eu estabeleço essa relação com o meu cliente? Vai ser quais as estratégias que eu vou utilizar? Quais os canais de distribuição? Como é que eu faço essa entrega? Essa entrega vai ser pela web, né? Pelas redes sociais? Qual vai ser o mecanismo que eu vou utilizar? Quais as atividades chaves para eu desenvolver a minha solução? Né? O meu negócio. Né? Então, eu vou desenvolver a solução, eu vou testar, depois eu vou fazer uma apresentação para o mercado, e aí eu vou descrever métricas-chave. Tá? Quando se fala em métricas, a gente tem uma relação com o número, tá? Com indicadores. Tá? Então, trazer aqui as métricas para a nossa startup. Vou só voltar lá e
permitiu acesso. Depois, estrutura de custo. Quais os principais custos do meu negócio? Vantagem competitiva. O que diferencia o meu negócio, né, de outros negócios similares, dos meus concorrentes? Quais são as minhas fontes de receita? Como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? Tá? Então, a ideia do Mix Model Canvas é juntar os blocos os 9 blocos do Business Model Canvas com os 9 blocos do Lean Canvas. E, a partir daí, eu tenho a interseção do que aparece, do que eu pego o que é diferente um em outro e trago aqui. E, no final, né, da minha apresentação, eu trago o meu protótipo, né? E faço essa apresentação como venda. Então, a apresentação do trabalho é algo que é, é uma construção de tudo que foi feito ao longo desse tempo que a gente esteve junto, tá? Na disciplina de empreendedorismo e na disciplina de propriedade intelectual, lá de inovação com a Patrícia. Alguma dúvida quanto ao Mix Canvas? Diga, Wagner. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que minha dúvida ela não é tão específica quanto ao Mix Model Canvas. Com relação a esse procedimento, que é a conclusão do trabalho, acho que ficou bastante claro que é a produção de um vídeo que responda os questionamentos, apresente o Mix Model Canvas e o protótipo. Só que eu estou com dúvida com relação ao processo de mentoria. Como que ele vai funcionar? Para a apresentação desse resultado final, que eu acabei de citar, a gente tem aproximadamente uma semana para concluir. Mas a mentoria ela será realizada nesse tempo, nessa semana? Ela será de uma forma mais reativa? Os professores analisarão, já que têm acesso às pastas do Google Drive, e aí, conforme esse olhar, essa avaliação, fará um contato com os grupos para passar alguma informação, uma mentoria de fato? Como que isso vai funcionar, Vamos lá, professor? Obrigado. Wagner. Tem grupo que ainda tem grupo que já está lá na frente, tem grupo que está numa construção, né? A Patrícia me informou que na semana que vem ela vai estar disponibilizando um espaço para vocês também, né? Já acho que já até combinou com vocês, tá? Eu posso fazer isso também. A gente vê esse mesmo dia e eu participo com ela, tá? Posso dar uma olhada nos trabalhos? Eu posso. Agora, como eu falei no início, né? Inicialmente a gente teria uma quantidade de grupos muito menor, né? Mas não foi o que aconteceu, né? E com isso aumenta o número de trabalhos. Então pode ser que a gente não consiga atuar, né? Fazer essa mentoria como você espera, para esse número grande sim, para essa quantidade maior de grupos, né? Então, se você, igual você me fez algumas perguntas, né? Mandou por e-mail, eu respondi, tá? Se você quiser, Knaip, eu estou com uma dúvida específica nesse ponto do protótipo. Pô, legal. A gente, nessa mentoria, eu vou, ou na conversa aqui, eu posso te ajudar, né? Assim como a gente fez na semana passada. Knaip, para mim, eu estou com dúvida na fonte de receita. Pô, legal. Você coloca aqui, ou em um outro, ou na próxima semana, e a gente dialoga tranquilamente. Na semana passada, só para você ter uma ideia, Wagner, na nossa conversa de semana passada, o teu grupo falou do teu projeto, 3 grupos falaram do seu projeto.
e nós temos 12 ou 13 grupos, entendeu? Então, até para sinalizar aqui como exemplo, eu já falei de um grupo que já mostrou alguma coisa. Tá? Então, a gente pode fazer isso. Nesse dia que está marcado, você traz essa dúvida a respeito de qual ponto que você, no entendimento do seu grupo, vocês gostariam de ter uma contribuição, tá? E depois, Wagner, vocês disponibilizaram o vídeo, disponibilizaram o link Canvas, disponibilizaram o Mix Canvas. Eu vou dar, tanto eu quanto a Patrícia, a gente vai dar um feedback para vocês a respeito disso, tá? E aí uma coisa que eu acho que o mais importante é esse feedback, onde a gente precisa aprimorar, né? Pensando não na nota, tá? Eu acho que a nota é o que é o menos importante no momento. Eu acho que a questão é o conhecimento que pode ser construído a partir desse feedback. Tá? Então, só para te dizer como é que eu avalio tanto o Lean Canvas quanto o Mix Canvas. Tá? Eu abro lá o template, vou lá no primeiro bloco, você colocou X. Eu falo, pô, vou te dar um feedback em cima de cada bloco, eu vou te dar um feedback em cima de cada fase do design thinking. E no final, você vai ter lá nota da atividade do design thinking, tá? De 0 50%, né? De 7 pontos, vamos botar que seja 2 pontos, e outro 1. Vamos fazer dessa forma. Tá? Ó, de 2, aqui vale tanto, aqui vale tanto, aqui vale tanto. Essa aqui que valia meio, você tirou meio. Essa aqui que valia meio, você tirou 25. Tá? Porque aqui precisa ser aprimorado. Então, esse feedback ele é dado. Ele é dado a partir da apresentação como um todo. Isso, muitas das vezes, até porque a apresentação ela complementa o documento que vocês disponibilizaram. E a gente faz uma avaliação do todo. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, na semana que vem tem a mentoria da Patrícia, eu posso estar agendando aí na mesma data que ela, eu acho que é a quarta-feira que ela disponibilizou para vocês, e aí a gente dialoga a respeito. Tá? Se você tiver alguma questão aqui, tanto do Mix quanto do Design Think, você pode trazer aqui e a gente vai dialogar e eu estou aqui disponível para vocês. Tá? Conseguiu entender, Wagner? Sim, sim, na verdade é entendimento dessa metodologia do modelo que vai ser tanto para produção quanto para avaliação, porque o nosso tempo realmente não é um tempo que pode ser dito grande. Então a visão que eu gostaria de ter bastante clara é, se a gente vai fazer uma apresentação mais como uma venda de um produto, ou seja, todo embasamento, todo conhecimento, tudo que floresceu durante essas disciplinas é no sentido mais do aluno para o professor, e não algo em dois momentos, onde a gente faria uma apresentação, faria uma entrega de resultado, vocês avaliariam uma espécie de mentoria de fato, e a gente, a partir daquele resultado, a gente faria uma segunda apresentação, um segundo exposição de resultados baseado no primeiro estágio, que foi puramente nós, depois esse acréscimo, essa melhoria baseada na mentoria. Pelo que eu vi, realmente, pelo tempo, e aí a senhora já falou das variáveis que realmente não são muito simples, como, por exemplo, a quantidade de grupos e a quantidade de professores, 2 professores e vários grupos, e eu sei que cada trabalho aborda vários aspectos, são conhecimentos até diversos, então eu entendo isso. Então, acho que eu entendi, acho que foi bastante claro, a gente tem que focar nisso. A gente tem que. A mentoria, por exemplo, que vai ter da professora Patrícia, como ela falou que é uma exposição basicamente de 5 minutos,
para cada um dos grupos, então ela vai ser realmente um tempo bastante rápido, de ela vai fazer, pelo menos, já avaliação nas pastas lá do Google Drive antes, então vai ser mais uma discussão ali para a gente ver rapidamente algumas melhorias e tirar algumas dúvidas, e depois, dia 9, dia 10, realmente a gente apresentar esse resultado final que advém de nós, dos alunos, dos grupos, e esperar então essa avaliação que vai ter essa análise um pouco mais apurada para estimular um pouco mais de aprendizado. Isso. E uma coisa, Wagner, até para dentro dessa tua fala, então vocês vão disponibilizar esse vídeo, né, até o dia 10, tá? E depois, sim, a gente vai dar o feedback, né? Tem uma devolutiva com a nota. E a gente é possível, né, a gente agendar para uma outra. Aí a disciplina foi encerrada, né? Mas a título de mentoria, né, e continuidade do negócio, né, da possibilidade de você da gente contribuir para o projeto de vocês, para vocês quem estiver pensando, não, eu quero realmente dar continuidade nisso aí, até como a construção do TCC, até para colocar isso no mercado, a gente pode agendar uma outra data, né, de forma que não gere nenhum problema para vocês com a outra disciplina. Porque ontem, na fala dela hoje, ela me disse que alguns dos alunos estavam com, sim, sinalizaram a preocupação da disciplina que está começando, né? Mas em relação à continuidade, né? Em termos de Knaip e Patrícia, nós queremos continuar esse projeto, né? Pensando aí como TCC, pensando como viabilizar efetivamente esse negócio. E aí, quando a gente fala de viabilizar efetivamente, eu digo para vocês, vamos supor que vocês criaram um software que, por algum motivo, a gente pode ajudá-los a fazer um registro de direito autoral. Tá? Isso aí a gente consegue dar todo o apoio para vocês e, inclusive, fazer esse registro pelo IFRJ, junto ao ENPI. Né? Isso aí é um trabalho de mentoria que a gente faz para a nossa incubadora, que a gente pode fazer para vocês tranquilamente. Né? O nosso propósito é fazer com que esses projetos eles cresçam. Tá? Então, mas independente de nota. Tá? E aí eu digo para vocês que é algo que deu certo. Né? Hoje nós temos duas startups da pós-graduação dentro da incubadora, né? Uma do Paulo, outra do Edson. Né? Os caras estão escalando, estão participando aí de vários eventos e a coisa deles estão caminhando. Tá? Então, a ideia é que quem tiver o interesse em continuar esse projeto, ora como trabalho de conclusão de curso, ora como um projeto a ser escalado, um projeto a ser efetivamente colocado na prática, a gente vai estar junto com vocês. Mas aí a gente só agenda com cada grupo que tiver interesse essa continuidade, tá bom, Wagner? Então, a gente poderia dizer assim, a disciplina ela encerra, né, com a entrega de todos os trabalhos no dia 10. E aí, a partir do dia 11, 12, a gente começa a fazer as avaliações e a gente vai dar esse feedback para vocês. Pronto, a disciplina foi encerrada. Mas o trabalho de mentoria, ele continua para quem tiver esse interesse. Né? E aí, quando a gente sinaliza lá até a criação dos grupos, né, em grupos maiores, né, é a partir da possibilidade de vocês se distribuírem, né, em subgrupos e desenvolver o TCC a partir disso aí.
Porque o TCC ele pode ser construído em grupos de até 3 alunos. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui, como é o caso, um grupo de 9 pessoas. Tá? Vocês pegariam esse trabalho, um exemplo, né? Um grupo desenvolveria o trabalho de conclusão de curso em cima do desenvolvimento do aplicativo. Um outro grupo a partir do negócio. O outro a partir de algo relacionado a isso. Aí o TCC. Então, essa é a proposta nossa, né? Isso eu falei lá no início, a gente tem gravado. É uma proposta de continuidade, até para otimizar o processo de vocês. Então, dentro das linhas de pesquisa, né, a gente estaria aí atendendo, né, dentro do que aquela carta que vocês fizeram inicialmente, né, e aí qual a linha que é governança ou gestão de projetos? Estaria vinculado à gestão de projetos. Tá? Então, desenvolver um aplicativo a um projeto, dar continuidade a um projeto, e aí a gente poderia aí seguir dessa forma. Ah, Knaip, não, eu não quero isso, eu não quero trabalhar dessa forma. Está tudo certo. Tá? A disciplina foi encerrada, você teve a sua nota, você teve feedback, e torcemos para que você seja feliz aí, que continue tirando boas notas, e que e a gente fica à disposição para apoiar no TCC também. Tá? Então, quando a gente traz essa pegada de desenvolvimento de trabalhos em grupo, a gente compreende toda a dificuldade de vocês, né, de ter cada um em um canto, né, mas, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é uma forma da gente, de todos nós, né, aprimorarem aí essa questão de trabalhar de forma híbrida, né, de trabalhar pessoas, gerir um grupo de 9 pessoas não é fácil, né? E aí cabe efetivamente aos alunos, aos componentes dos grupos administrarem isso. Isso é um exercício para o mundo real. Né? Gerir 9 pessoas hoje é muito fácil. Tá? Sim, depende da complexidade do grupo também. Né? De repente, você tem um grupo de 3 pessoas onde a dificuldade é bem maior do que a minha aí, que quer ter quase 100 servidores, entre servidores e apoiadores, uma quantidade de aluno, entendeu? Então, a ideia é fazer com que vocês coloquem a mão na massa e que vocês pratiquem a gestão de pessoas, tá? Dialogar, construir coletivamente, que isso não é fácil, tá? Isso não é fácil e essa gestão é muito mais difícil do que trabalhar o design thinking, do que preencher o Mix Model Canvas, do que fazer essa apresentação. Tá? Então, acho que a gestão do grupo que é o mais difícil, no meu entendimento. E isso, para mim, por si só, quando vocês fazem essa gestão, já existe um aprendizado ali. Alguns, claro, já trabalham com gestão e já conseguem gerir tranquilamente. Outros estão aprendendo, estão começando, e é uma oportunidade dessa construção. Tá? Então, tudo isso é algo que a gente vem fazendo ao longo do curso. Tá certo? Dúvidas? Wagner, atendi aí a sua sinalização, tá tranquilo? Entendido. Obrigado. Ah, ótimo. Então, eu já vou conversar com a Patrícia e eu participo na quarta-feira, né? E aí, quando vocês fizerem lá, né? Que ela falou que vocês têm 5 minutos para fazerem Pô, é um ensaio para a apresentação do trabalho de vocês, tá? Então, ninguém precisa ficar desesperado por questão de nota. De novo, o menos importante aqui é a nota, tá? Agora, Knaip, se eu entregar o trabalho dia 11, você ficou com 0. Não entreguei o trabalho, ficou com 0, tá? Porque a gente, a pedido dos alunos, Knaip, pode prorrogar? Tá tudo certo, vamos lá, vamos prorrogar. Agora, os trabalhos têm que ser entregues até 23h59 do dia 10.
né? Tanto as tarefas individuais, né? E quanto a tarefa em grupo. Por que você deu tarefa individual? Porque eu sei que muitas das vezes acontece, né? Eu não estou falando aqui no Brasil, não, né? Lá nos Estados Unidos, no Japão, o que acontece? Tem um grupo de 9, 3, 4 trabalham, esses 3, 4 carregam o grupo, né? E não levam tudo e carregam a nota. Pelo menos o trabalho do cara fazer um trabalho individual, ele tem que ter. Né? No meu entendimento, se eu estivesse no lado de vocês, né, eu pensaria em trabalhar efetivamente na construção do trabalho. Porque o objetivo não é. Claro que lá na frente todo mundo quer o certificado de conclusão, né? Mas o conhecimento vai se construir a partir desse diálogo e dessa construção coletiva. É o que a gente espera. Tá? Então, por isso, eu faço essa distribuição, né, de 3 pontos de trabalho individual, né, e 7 pontos, que não é o caso dos alunos da pós-ingestão, não, né? Porque na pós-ingestão o pessoal faz uma distribuição bem feita, todo mundo apresenta, todo mundo faz, né? Mas como a gente tem cases aí de insucesso nos Estados Unidos, no Japão, na Nicarágua, na Alemanha, não que a Alemanha perdeu hoje, né? Mas como a gente sabe que em alguns momentos acontece isso, né, de um carregando, pelo menos o cara tem que ter o trabalho de fazer as atividades. Em grupo que eu participo, se tiver alguém que não participou efetivamente, ele está fora. Tá? E aí eu informo, olha só, o grupo começou com 9, só que 6 trabalharam, a nota está aqui. Tá? Aí é algo que no meu mundo é mais ético comigo mesmo, porque eu não vou carregar ninguém nas costas. Tá? Mas o trabalho ele é desenvolvido em grupo e nós estamos numa pós-graduação onde se espera um nível de maturidade mínimo, né, das pessoas, compreendendo que eu não vou ficar fazendo trabalho para o outro. Tá? Então, sim, estou trazendo isso, né, porque é a minha forma de avaliar e a Patrícia comentou, né? Sim, bem tranquilo. Pô, que não, teve gente que falou que você... Não, eu vou aproveitar e explico isso a eles, tá? Mas esse é o objetivo. E, para mim, o mais importante não é a nota, né? Mais importante é a solução que vocês... o conhecimento que é adquirido ao longo dessa caminhada e essa solução que foi abstraída a partir de um diálogo com as pessoas que têm as dores que vocês identificaram lá no início. Tá? Então, para finalizar aí a minha fala e abrir aí para quem tiver alguma dúvida. Quando se fala em Mix Canvas, né, os grupos que efetivamente, né, conseguiram construir as fases do design thinking, construir um mapa de empatia, construir a matriz de Pug, chegar à solução, construir o protótipo, para construir Lean Canvas, Business Model Canvas, se quiserem, em algum momento da vida de vocês, fazerem isso separado, né, desse trabalho. É só chegar lá e olhar para o Design Thinking. Tá? Por Mix Canvas, Mix Model Canvas. É só chegar e olhar atentamente para o Design Thinking, vocês vão encontrar a resposta de cada bloco daquele ali. Então, é muito simples a partir do momento que se desenvolveu um trabalho da forma que se esperava. Né? Fase a cada fase, né? Interagindo com o usuário, e aí, em algum momento, que naipe, posso ter uma pegada ágil? É isso que tem que ser feito, né? Interagir com o usuário a todo momento, medir se é isso, se é isso que ele falou, né? E uma outra coisa, né? A gente fala em 5 fases do Design Thinking, e aí
na aula anterior eu até mencionei, tá? E eu falei de uma sexta. Essa sexta fase do design thinking é o quê? É a parte de teste de validação. É onde eu chego lá para o meu usuário, pego esse protótipo e mostro. Olha só, Knaip, você falou que você ia desenvolver uma televisão. Tá? Isso aí não é uma televisão, isso aí é um celular. Tá? Então, houve ruído no nosso diálogo. Provavelmente, aonde que eu vejo muito esse ruído? Na fase da entrevista, né? Principalmente quando quem está construindo essa entrevista não atentou para o principal, que era o olho no olho, né? E optou por fazer a entrevista através do questionário. Para lembrar que desde o primeiro diálogo eu sempre falei isso. É importante que a gente tenha esse olho no olho para poder identificar as percepções. Porque quando eu estou falando, tá? E eu estou gesticulando, eu consigo pegar muita coisa do que está se falando através desses gestos, né? Da parte corporal. Tá? Então, eu acho que eu falei isso com a Patrícia, tá? E geralmente as pessoas que estão aqui são sempre as mesmas, tá? E as pessoas que fazem contato comigo são sempre as mesmas, e dentro do possível a gente sempre tenta responder. Tá? Claro que existem outros alunos que, quando a gente disponibiliza o acesso ao material, tá? Até porque todo esse diálogo, a ideia é que se grave, até porque o aluno, a proposta da educação à distância, né, é que vocês estudem no melhor horário para vocês, tá? Claro, respeitando aí esses prazos. Então, a gente sempre faz esse diálogo e disponibiliza a gravação. E tem acontecido, né, do pessoal, a partir da gravação, fazer contato e perguntarem, né? E trazerem aí as suas dúvidas, tal, que isso é normal, tá? Mas o que eu falei com a Patrícia, eu tenho certeza que trabalhos, a gente vai ficar encantado com esses trabalhos, né? Porque é o que se espera, tá? Espera-se que os trabalhos sejam de qualidade, tá? E vai acontecer, gente. Então, não se preocupem com nota, preocupem-se com entregar dentro do prazo, fazer o que está sendo pedido, responder essas perguntas que a gente colocou, que tem uma relação maior ainda com a disciplina da Patrícia, né? Apresentar com muita tranquilidade os blocos do Mix Canvas, apresentar o protótipo de vocês, né? Trazer toda essa percepção de venda, né? É como se vocês estivessem vendendo a solução de vocês através da startup que foi constituída. Tá? Então, eu estou vendendo o meu negócio, eu estou vendendo o meu peixe. Tá? É isso que a gente espera nesse trabalho e nessa apresentação, que vai ser gravado. Knaip, eu tenho que gravar onde? A forma que vocês quiserem. Né? Se quiser utilizar o OBS para fazer, ótimo. Se quiser fazer no Zoom, no Meet, né? Abrir aqui, botar uma apresentação. Eu não quero aparecer, vai entrar só o meu áudio. Está tudo certo. Né? Eu coloco a apresentação e vou mostrando ali. Vocês vão definir a melhor estratégia que vocês acharem aí conveniente, que for melhor para vocês. Tá? O importante é que esse trabalho seja entregue dentro do prazo, né? Até para a gente, o mais rápido possível, dar esse feedback para vocês. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal que chegou depois? Rosiane, que sempre está presente. Eu, professor, boa noite, peguei o bonde andando aqui, cheguei agora. Tem data essa apresentação? Não, vamos lá. Ao invés de vocês fazerem a apresentação do trabalho aqui no Meet,
Tá? Vocês vão entregar um vídeo, tá? Entre 10 e 15 minutos com a resposta a algumas perguntas que a Patrícia colocou, né, que está aqui na gravação e que vai estar no templatezinho, né, que eu passei, tá? E vocês vão apresentar um Mix Canvas e o protótipo de vocês. Vão fazer um vídeo de 10 a 15 minutos e vão postar o link lá na plataforma para a gente até 23h59 do dia 10. Tá? Tudo bem. Beleza. Então, se a gente pegar lá o que a gente acordou inicialmente, né? Os diálogos aconteceram, né? Ora comigo, ora com a Patrícia. O prazo final da entrega a gente manteve, porque a ideia é que os trabalhos fossem apresentados entre o dia 5 e o dia 10, então se manteve, né? E a única coisa que foi alterada foi a forma. Ao invés de vocês apresentarem aqui no Meet, né? E se a gente pensar até em análise de risco, é algo que tem que ser ponderado. Né? Eu vou fazer minha apresentação, eu estou apresentando, acabou a luz. Tá? Teria que se reagendar. O que a gente vai fazer? Ao invés de ser feito através do Meet, vocês vão gravar o vídeo. E aí, da melhor forma que vocês identificarem, e vão disponibilizar esse link para que a gente possa acessar e estar assistindo, tanto eu e a Patrícia. Depois eu vou baixar todos esses vídeos, né, e vou disponibilizar em um repositório, né, dentro lá da disciplina, de repente o Daniel disponibilizar lá no YouTube como uma atividade, um projeto de vocês. Tá certo? Conseguiu entender, Felipe? Sim, professor. Perfeitamente. Obrigado aí. Tá? E aí, menos uma preocupação, né, em relação a vocês terem que estar fisicamente aqui, né, no Meet, apresentando o trabalho no 9 e 10. Né? Então, você constrói o teu grupo, Felipe, o teu grupo Wagner, né? Os grupos fazem o vídeo, né? Fazem a entrega a partir do Moodle, né? E depois a gente disponibiliza o link para todo mundo. E aí, vocês, ao invés de assistirem sexta-feira e sábado de seminário, vocês vão assistir na hora que melhor convier aí para cada um. Eu quero assistir o trabalho lá do futebol no domingo, depois do jogo do Brasil, depois que o Brasil perder. Pô, legal. Eu quero assistir o trabalho da prefeitura antes do jogo. Pô, tá tudo certo, tá tudo bom, todo mundo vai ser feliz. Diga, Vivian. Professor, então, assim, para fechar, resumir, a gente vai ter que apresentar o Mix Canva e o protótipo que a gente fez do objeto do nosso trabalho. Tá, eu vou botar de novo aqui, para quem não estava presente. Desculpa. Não, tranquilo. O importante é que vocês saiam daqui sem dúvida. Perfeito. Então, vamos lá. Estão vendo aí? Eu vou disponibilizar Sim. isso aqui para vocês. Bom, o trabalho, ao invés dele ser apresentado no Meet, né, seria síncrono, vocês vão construir um vídeo de 10 a 15 minutos. O que esse vídeo vai conter? Primeiro, a apresentação do projeto, né, e os componentes. Depois, ao longo do trabalho, vocês vão dizer, a diferença, né? Vocês vão diferenciar o produto e o serviço, tá? Que vocês prototiparam, vocês vão diferenciar do modelo de negócio. Voltando, produto ou serviço gerado é a solução do design thinking. O modelo de negócios é da startup que foi construída através do Mix Canvas. Tá? Como será a sua startup? E aí vocês vão falar a startup de vocês. Qual será a sua marca e a estratégia de propriedade intelectual da startup de vocês? Tá? Onde está a inovação do que foi desenvolvido? E aí, no final, né?
Aí essa ordem vocês podem seguir ou vocês podem trabalhar de acordo com o que vocês conceberem aí. Apresentar o Mix Canvas, tá? Que é isso aqui, isso tem lá tem um templatezinho para vocês, e aí sugiro que apresentem cada bloco de forma clara, né? E depois apresentar o protótipo, né? Construído a partir das 5 fases do Design Thinking. Isso aí, né? Vai ser apresentado, tá? Em um vídeo com no mínimo 10 e no máximo 15 minutos. Tá certo? Conseguiu entender, Vivian? Sim, perfeito, perfeito. Mas quem que não estava? Felipe, conseguiu entender? Sim, professor. Tá. Ficou Mas claro. alguém não conseguiu entender, gente? O importante é que vocês tenham em mente o seguinte: o trabalho vai ser, que seria apresentado de forma síncrona, né? A gente abriria um Meet no dia 9, no dia 10, entraria todo mundo para a sala e apresentaria os trabalhos, né? Grupo a grupo, né? A gente vai fazer diferente. Vocês vão fazer essa apresentação através da construção de um vídeo. E esse vídeo, o link vai ser disponibilizado lá no Moodle. Diga, Vivian. Última pergunta. Todos integrantes têm que falar, participar? É bom que todos os integrantes falem, né? Pelo menos o amém, né? Porque o trabalho espera-se que tenha sido construído coletivamente. Meu grupo tem 9. Tá? A gente não vai medir que a Vivian vai falar 10 minutos e que o Vitor vai falar 30 segundos, o Felipe vai falar 1 minuto. Né? O importante é que exista uma coesão aí no grupo, e é importante todo mundo falar e todo mundo participar. Tá certo? Obrigado, professor. Show. Dúvidas, pessoal? Rosiane, Isabela, Renata, Luísio, Marcos, Natália, Emílio, Vitor, Felipe, Evelyn, Wagner, Felipe e Vivian. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem? Não. Show de bola. Pessoal, ficou mais claro em relação ao que eu espero ter contribuído para a aula de ontem da Patrícia. Tá? Ela falou que o pessoal estava muito preocupado com a apresentação dos trabalhos, tá? E aí eu consegui realocar aí o que eu tinha de reunião para agora à noite, para estar falando com vocês. Eu não quero ninguém preocupado, tá? Eu quero todo mundo feliz aí para estar apresentando o trabalho no vídeo, né? E que a gente torça para que todo mundo faça um bom trabalho, né? E o que é menos importante, tá? Para mim, mais importante para o aluno, é que todos fiquem aí com boas notas. Tá? E, de novo, né? Fica aí o convite para que, aí muito em cima da minha resposta ao Wagner, né? A disciplina, ou as disciplinas, elas encerram no dia 10, tá? Então, a gente ampliou aí uma semana, tá? Mas, em termos de conteúdo, ele foi disponibilizado dentro sim, com alguns dias de atraso, tá? Mas a gente conseguiu cumprir esses prazos. Tá? E quem quiser, pós-disciplina, né? Continuar, quiser uma mentoria, né? E um apoio do KNAIP e da Patrícia como professores do IFRJ, como mentor da incubadora Silício Fluminense, tanto eu quanto a Patrícia, com apoio da diretoria de inovação, a gente está aí à disposição. Tá? E a gente tem como ajudar bastante, principalmente na busca por parcerias para viabilizar o negócio de vocês, no apoio em viabilizar aí, né, a obtenção de um direito autoral, né, no caso do... E aí, quando vocês vão trazer a questão da marca também,
registrar essa marca, tudo isso a gente pode apoiar, né? E aí a gente consegue aí esse apoio com subsídio lá da diretoria de inovação, tá? Então, quem quiser continuar esse projeto, independente da disciplina encerrar no dia 10, sem que haja prejuízo para a disciplina que está em andamento, a gente pode agendar em mentorias para continuidade. E repetindo, esse trabalho ele pode ser o fruto do TCC de vocês. Tá? E aí eu só lembro que os grupos, tá? No desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, ele pode contemplar pode ser construído por até 3 alunos. Tá? Mas se o meu grupo é de 9, tá? Eu pego parte do projeto, desenvolvimento de um aplicativo, fica com 3. Desenvolvimento de marca, propriedade intelectual, modelo de negócio, com outro, tá? Com outro grupo. E aí a gente poderia chegar e falar, ó, eu vou desenvolver todas as gestões, né? Entro lá com o termo de abertura de projeto, vou até o encerramento desse projeto. Aí um trabalho que pode ser desmembrado em 3. Então, estou trazendo aqui para vocês mais propostas de TCC para quem ainda não definiu. Né? E lembrando que a partir do período que vem é o período que a gente passa a cobrar de vocês efetivamente o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Né? Eu sei que alguns já vêm desenvolvendo, né? Eu venho acompanhando alguns trabalhos, sei que alguns já vêm, inclusive, fazendo submissão de artigos, né? A partir do trabalho que está sendo construído. Tá? Mas a gente deixa aí a porta aberta para mais essa possibilidade de construção de trabalho de conclusão de curso, tá? Que pode ser produto, pode ser projeto, pode ser N coisas de acordo com o que contempla lá o PPC do curso de vocês. Diga, Vivian. Professor, uma pergunta em relação a isso. Vamos supor que uma pessoa tenha terminado, no caso do artigo, ou o TCC, antes do tempo previsto. Nesse caso, como é que a gente pode apresentá-lo antes de findar o semestre? Como é que pode ser feito? Pode ser adiantado? Tá, primeira coisa, você vai dialogar com o teu orientador, tá? Você precisa concluir as disciplinas, tá? Que encerram em janeiro, é isso? Final de janeiro, né? O iniciozinho de janeiro ali. Então, se você já tem o teu trabalho pronto, você conversar com o teu orientador, ele conseguir agendar para esse período, o teu trabalho de conclusão de curso foi apresentado. Tá? O que eu posso te dizer é que nessa reta final aí de semestre, tá? A gente vai ter um número muito grande de apresentações de TCC. Tá? Então, amanhã, eu já até disponibilizei o link para vocês. Amanhã a gente tem a apresentação de 3 alunos meu, né? 3 alunos que eu sou orientador. Já tem agendamento aí para o dia 10 também. Né? E aí eu ia até conciliar com um horário que não casasse com a apresentação dos trabalhos. Tá? E, ao longo da semana, vai surgir muita coisa. Tá? Então, geralmente, os professores com maior carga de orientação sou eu e o Daniel. Tá? O Daniel como coordenador do curso e eu como vice-coordenador do curso, a gente sempre vai estar recebendo todo mundo de braços abertos. Né? Claro que os outros professores também fazem isso, mas muitas das vezes os professores chegam e falam, não, eu estou com outros orientandos que eu não tenho como pegar agora. Eu e Daniel, a gente vai estar sempre criando aí uma estratégia para estar ajudando a todo mundo. Tá? Então, eu acho que o seu orientador é o Daniel, não é isso, Vivian? Sim, sim. Ele tem me ajudado, inclusive, bastante.
Então, é alinhar com ele e ver uma data a melhor data de apresentação para você. Tá? Então, se você conseguir ainda esse semestre, vai ser ótimo. Perfeito, tá Tá? ótimo. Mas, Obrigada. como eu te disse, né? O calendário está bem apertado, porque a gente tem banca aí. E o nosso objetivo, né, é fazer com que os alunos concluam o mais rápido possível. Tá? O aluno chegou a um ponto que ele fez lá tudo que foi pedido para que o trabalho possa ir para a banca. Pô, vamos lá, a gente não vai ficar cozinhando, não. Tá? A ideia está levando. E aí, uma outra dica também, né? Quanto antes vocês adiantarem isso, né, e já vamos falar no próximo semestre. Próximo semestre, vocês têm um semestre para desenvolver o TCC. Né? Se eu apresento o trabalho no início, eu não tenho muita concorrência de calendário. Agora, se eu deixo para o final, tá? Aí eu dependo de uma série eu quero, por exemplo, chamar um amigo meu que é professor na universidade tal, para fazer parte da banca. Né? A gente vai ter ele como membro externo, a gente vai ter que alinhar essa data que seja bom para ele, bom para os 2 membros internos e bom para os alunos. Né? Então, quando é no início, fica mais fácil. Né? Porque no final, né, todo mundo quer defender, todo mundo fica desesperado. Né? E aí, eu sempre coloco para meus alunos, gente, meus orientandos, não deixa lá para o final, não, tá? Porque a atenção que a gente pode dar para vocês não é a que a gente esperava, né? Gostaria, né? Porque, e uma outra coisa que é importante lembrar, se eu quero defender no dia 15 de janeiro, tá? Vocês tenham ciência que, pelo menos 15 dias antes, esse trabalho tem que ser entregue à banca e os formulários de agendamento de banca têm que estar preenchidos. Tá? Por quê? Porque a banca, a gente, em respeito a vocês, né, esse trabalho tem que estar na mão da banca com no mínimo 15 dias de antecedência. Para que quando chegar na banca, né, a banca possa estar fazendo aí as considerações com o intuito de estar enriquecendo o trabalho de vocês. Tá? E aí alguns membros da banca fazem lá um relato, encaminham, outros trazem na hora da banca, né, uma série de questões. Cada um tem uma estratégia. Tá? Mas em respeito ao trabalho que foi desenvolvido por vocês, a partir de uma orientação de nossos professores, a gente sempre pede que tenha no mínimo esses 15 dias. Tá? Então, para os meus orientandos, eu sempre sugiro que, lá no início, a gente faça um trabalho de roadmap. Tá? Eu faço uma visualização da minha data de defesa e digo o que eu preciso fazer antes da defesa para eu conseguir defender. Eu tenho que entregar 15 dias antes do trabalho da banca. E aí, ao invés de fazer o meu cronograma de frente para trás, eu faço de trás para frente. Para eu entregar para a banca, o que eu preciso fazer antes? E em que data? E aí eu vou regredindo até chegar ao dia de hoje, ou o dia que vocês preencheram lá o formulário de orientação e foi assinado por vocês e pelo orientador de vocês. Tá? Então, essa é a forma como eu trabalho, tá? Vem dando certo. Tá? Alguns não conseguem visualizar lá a defesa, tá? Mas, através de um diálogo, eles entendem essa proposta de enxergar que quais são os passos que eu preciso fazer para estar chegando a essa data tão esperada que é a da defesa. Tá? Tá certo, gente?
Mais alguma dúvida? Alguma questão em relação? Diga, Luiz. Fala aí, professor, tudo bom? Tudo Eu bem, meu fiquei amigo? com uma dúvida só em relação à escolha do orientador. Isso já está aberto? A gente já pode fazer essas escolhas? Acho que foi mês passado. Tem um Tinha um calendário. calendário. Mas esse calendário, depois vocês podem até consultar o Daniel, tá? Esse calendário, ele é para a turma que está fazendo o TCC nesse período. Exatamente. Então, Foi isso que eu havia entendido e tinha perguntado para ele. Por isso que eu fiquei surpreendido agora com a questão da escolha dos orientadores, entendeu? não, o semestre que vocês efetivamente vão desenvolver o TCC de vocês é o primeiro semestre de 2023, tá? Só que, vamos lá, nós temos N professores, tá? Vocês vão olhar lá no PPC, tá? Tem lá as áreas de afinidade de cada professor, tem o e-mail deles, tá? Qualquer coisa o Daniel pode disponibilizar para vocês. E tem os que vocês conhecem, Knaip, Patrícia, Daniel, os que deram aula, o Maxwell, o Eli Rubro-Negro, né? Todo esses professores, o Juliano, né? Esses vocês já tiveram contato. Eu não quero nenhum desses. Pô, tem os outros lá, tá? E aí é importante já começar a fazer esse contato, né? Bater um papo. Eu hoje e ontem, né? Eu alinhei mais 2 grupos de orientação, tá? Então, e aí o que eu falei? Faz o seguinte, a gente pode marcar um bate-papo para a gente. Me mandaram qual é a proposta. Eu falei, faz um cronograma também, né? E me encaminha até para a gente ter isso registrado. E aí a gente vai marcando um bate-papo, né? Para a gente construir. Tá? Tem professor que define data, né, de diálogo de orientação. Eu não faço isso, tá? E aí, por que eu não faço isso? Até porque hoje eu não tenho mais tempo, né? Eu tenho como orientar, mas eu não tenho como colocar segunda-feira, Wagner, terça-feira, o Felipe, quarta-feira, Renata, quinta, Isabel, sexta, Rosiane, sábado, a Luísa, domingo, Emílio. Não dá mais para fazer isso, né? Então, é sob demanda, né? E aí eu agendo, né? A gente dialoga os entregáveis, tá? Você vai se desenvolvendo, a gente marca um bate-papo e, os entregáveis vão ser feitos em que período, tá? E nesse meio do caminho, qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, eu estou aí para estar contribuindo. O Daniel também trabalha muito nessa linha, né? Porque o número de orientandos, porque a gente não orienta só na pós-gestão, né? Então, eu oriento aqui, orientam lá na pós-indocência também. Tá? Quando vem projeto, né? O aluno propõe um projeto que está relacionado ao desenvolvimento de um aplicativo, tá? Está relacionado a construir aí um projeto de governança, né? Um projeto eu vou pegar o trabalho que a gente desenvolveu lá na disciplina de empreendedorismo, né? E que Knaip, o senhor me orienta, né? Mesmo que eu tenha um número grande de orientandos, como são trabalhos, né, que eu já conheço, tá? E áreas que eu tenho uma afinidade, tá? Então, um aplicativo que surgiu a ideia em um trabalho na disciplina de empreendedorismo, né? Eu consigo, assim, tanto eu quanto o Daniel, a gente consegue fazer uma adequação, porque, assim como a Patrícia também, a gente consegue, por já conhecer o projeto, já conhecer qual é a proposta, né? Facilita muito o nosso trabalho de orientador.
Tá? Então, por isso que a gente sempre traz isso na disciplina de empreendedorismo. Tá certo, Luiz? Consegui te responder? Então, Sim, conseguiu sim, professor. Obrigado. pode ficar tranquilo, tá? E aí, se vocês puderem, né, dentro, de forma muito tranquila, não é sair daqui, olhar lá o PPC e... Não, tá? Muito tranquilo, eu tenho em mente fazer isso, os professores são esses, esses e esses. Pô, de repente eu quero conversar com o Zé Ricardo, né, com o Eli, fiquem tranquilos, tá? A gente está aí à disposição de vocês. Tá? Então, eu sempre trago a forma como eu trabalho, até para que fique acordado, né? Porque quando a gente acorda uma coisa, é como se tivesse assinado lá um contrato. Ó, eu te avisei que a minha forma de estar orientando é através dos entregáveis, é através de um cronograma, né, que você vai construir, você, o grupo, e a gente vai trabalhando vai fazendo essas orientações e agendando essas conversas sob demanda. Não é em cima de dia específico, tá? E não ser em cima de dia específico tem uma relação com a semana, né? Acho que 7 dias na semana já não é o suficiente, tá? Mas a nossa felicidade de estar acompanhando o trabalho de vocês é sempre maior e a gente sempre busca estar contribuindo com cada um, tá? Então, quem tiver algum trabalho relacionado a empreendedorismo, a gente está aí à disposição para estar contribuindo, se vocês acharem pertinente. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo mais tranquilo? Feito isso, já que estamos aí 8h44, né? Não surgiu mais nenhuma dúvida. A gente fiz um resumão, né, do Mix Model Canvas, isso está no nosso material. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp, podem disponibilizar lá nos fóruns, que foi muito pouco utilizado por vocês, tá? Se eu não me engano, em 3 ou 4 oportunidades ele foi utilizado, tá? Mas utilizem, podem mandar o WhatsApp, que a gente está sempre à disposição. Tá certo? Então, vou estar encerrando a gravação, até para estar disponibilizando, né? Eu amanhã já disponibilizo para vocês, e daqui a pouco eu já disponibilizo vou gerar um PDFzinho e já disponibilizo lá para vocês no grupo de vocês e no Moodle também. Tá? Então, vou estar encerrando a gravação. Diga.